Sabe aquele filme que quando sai você fica desconfiado, não vai dar certo, e você nem faz crítica do trailer, você nem quer ver o trailer. Pois é, mas depois que você assiste, você acaba vendo que você estava errado. Zombieland 2 Atire Duas Vezes é muito bom e acabou me enganando, eu acabei assistindo, é uma continuação daquele de 2009, né? Não é melhor nem pior na minha opinião, mas é bem diferente, algumas coisas é lógico que não foram implantadas para não ficar muito repetitivas. Mas é isso, chega de enrolação. Roda a vinheta. Zombieland ou Zumbilândia 2 Atire Duas Vezes. O filme tem na direção Ruben Fleischer, ele tem o primeiro de 2009, que é muito bom, ele tem Venom, que dividiu opiniões, e agora este que ele implanta o máximo poder cômico que funciona. Algumas cenas de ação são ótimas, bem originais, criativas, mas não consegue ali roubar os holofotes total do filme, mas ele deixa o filme bem dinâmico, onde não deixa você ali perdido e nem entediado. Após 10 anos da epidemia zumbi, o quarteto busca novos lugares para habitação e sobrevivência, mas alguns conflitos e indiferenças acabam acontecendo e um membro do grupo acaba se separando, que obriga eles a novamente buscar esse membro para que volte ao quarteto. Bom, eu achei que a causa, o motivo que traz o impacto da história poderia ter sido outra, né? Ela não tem aquela bagagem, ela não é tão volumosa, mas é o que menos importa. A história tem um começo bem ali trazendo algumas cenas, através de diálogos do primeiro filme, que fazem você lembrar do que aconteceu, de como aconteceu e as coisas que surgem. E até que eles chegam nesse impacto, né? Que um membro acaba se separando e eles têm que buscar essa pessoa para que traga de novo ao grupo e continue ali por busca de sobrevivência em novos lugares. A maioria das coisas são bem diferentes lá de 2009, há algumas pausas que entram certos diálogos que não era necessário, mas alguns fazem até a gente rir, que são momentos cômicos, outros dão seguimento do que vai rolar lá na frente, algumas coisas são previsíveis. Mas faz sentido, né? Não pode também entrelaçar cenas sobre cenas. Há alguns diálogos, o filme não é sério, ele é altamente cômico, mas eles poderiam ter aliviado um pouco nos diálogos. Mas o ritmo ele é bom, ele não é tão surpreendente. Há algumas coisas que são feitas em blocos para dar uma coisa bem separada, para que não deixe você tão corrido como o filme lá de 2009. Esse é um pouco mais ali separado, dividido, que traz uma narrativa meio truncada, mas faz sentido. E algumas coisas você começa a perceber que o espaço entre personagens começa a ficar apertado, que alguns destaques começam a ficar bem diminuídos. Mas a ação e o humor funcionam tanto em diálogos como em cenas, né, de efeitos práticos. Há uma trilha sonora, aliás, as trilhas sonoras que são ótimas, temos Bob Marley, Bob Dylan, que funcionam perfeitamente, que aumentam o tom ali do que está acontecendo a todo momento. E é como eu disse, né? Há uma mistura de gêneros com momentos cômicos, que é bem implantado e funcionam boa parte, com momentos de ação, que nessa parte achei um pouco pausada. Não há tanta genialidade e criatividade, algumas ideias são implantadas, mas não conseguem ali arrancar algo mais sagaz, que traz uma coisa, eu já vi isso lá em 2009, mas eles melhoraram, mas não conseguiu dar uma crescente. Mas o filme ele é bem ondulado, né? Ele tem o seu aclive, o seu declive, sobe e desce. Duas cenas que eu destaco perfeitamente. Primeiro, a primeira cena lá, aqueles em câmera lenta na Casa Blanca, é bem ali cômico e tem uma ação que te prende, é envolvente. E a última cena das cenas, né? Não é uma cena que eles colocam, olha, vai ter um terceiro filme. Não, longe disso. É uma cena que é difícil de explicar, eu não quero falar muito, mas ela é mostrada de uma forma que você fica até... É divertido, né? É extrovertido, você dá risada, você acha engraçado. É um presente, vamos dizer assim. É uma cena que foi uma ideia genial que acabaram trazendo ali no finalzinho.
É muito bom mesmo, bem diferente e bem incomum. Bom, galera, agora a minha opinião pessoal, vamos começar pelo roteiro. O roteiro, ele tem uns certos probleminhas, né? Principalmente na hora que ele vai implantar ali os personagens. Há umas coisas meio que bloqueiam, né? Você acha que a cena, vai acontecer isso, um outro personagem acaba atropelando. Algumas vezes são necessárias, outras não. Que não dá sequência nas cenas, sabe? Parece que, olha, a gente tem que jogar aquele personagem, tem que ser agora. Então você acaba atropelando uma cena que poderia ser genial, bem melhor, mas acaba jogando o personagem para ganhar espaço e acaba dando essa mistura bem atrapalhada. Mas mesmo assim, algumas coisas funcionam. A maioria dos personagens tentam se esforçar e são eles que estruturam a história, são a alma do filme. A narrativa, ela traz uma coisa que, entre diálogos, que também era desnecessário, mas em alguns momentos acabam fazendo sentido, porque o filme ele tem um gênero forte cômico. Mas eu senti muita falta do horror e do terror, principalmente pelo lado dos zumbis. Algumas ideias foram bem implantadas, algumas camadas, mas não conseguiu dar algo a mais. Poderia ter uma focada maior nos zumbis. Há uma ação bem estabelecida, mas ela não é constante. Ela não é jogada lá pro alto, então faltou um pouco de foco na parte do horror, do zumbi, da ação, que poderia ter chegado um pouquinho mais de espaço, talvez 15, 20 minutos a mais, poderia dar algo melhor ao filme. Bom, agora o elenco, galera, o Woody Harrelson é o melhor, para minha opinião. Vou dizer outro personagem também que chega quase igual a ele, mas ele é o melhor. Todos os personagens tem os seus papéis importantes ali, por mais que sejam coadjuvantes, mas este não, ele faz aquele cowboy, tudo que é conduzido a ele funciona, é cômico, tem ação, é genial. Ele não foge das origens do personagem lá do primeiro, há muita coisa que a gente acaba lembrando lá do primeiro filme, mas funciona. Ele é o que mais tempo tem, vale lembrar isso, e é o que mais participa, né? Tanto em diálogos como em cenas práticas. É o melhor e não cometeu erros. Já o Jesse Eisenberg faz aquele personagem que ele é quase igual lá do primeiro, né? É um cara bem desconfiado, é mais observador, meio bobo algumas vezes, que também funciona, mas poderia ter uma crescente no personagem nesse filme. Faltou ele encostar mais ali em outros personagens para dar um momento de ação, ter uma participação mais criativa. Porém, ele não cometeu erros, mas faltou genialidade. Já a Emma Stone, ela faz uma personagem durona e lembra muito, né, da primeira história lá, do primeiro de 2009. Funciona, é necessário, né, dá aquela diferença no grupo, ela não comete erros, os momentos cômicos dela são diferentes, né, mas acabam entrando muito bem na história e na personagem, e ela não comprometeu. Acho que não tinha como ser mais criativa, sendo porque a personalidade dela não exige isso. Então ela se deu muito bem e não fugiu da origem dela. Já a Abigail Breslin é uma personagem que poderiam ter extraído mais ela, né? Boa coisa, aliás, quase tudo rola ao redor dela, né? O núcleo central da história é muito envolvente a ela. Então faltou um pouco mais, sabe, distração da personagem, algum tempo se passou e nada foi evoluído. Poderia ter dado uma crescente melhor na personagem, isso não foi estabelecido. Ela cometeu alguns erros que é mais por causa do roteiro, ela até tenta se esforçar, então ela ficou bem abaixo mesmo. Já a Zoe Desch, ela faz uma personagem excepcional, né? Uma ideia de gênio, a implantação dessa personagem, ela dá algo a mais, algo que o grupo não poderia dar, ela acaba implantando, né? É uma ideia genial. É uma personagem que ela é cativante, a todo momento que ela participa ali, a entrada dela, o tom e o ritmo ficam mais elevados em qualquer tipo de gênero. Muito bom mesmo. É uma das personagens que mais roubou cena ali durante a história. Já o Evan Soja é um personagem que ele funciona muito pouco, é mais figurativo, né? Não havia muito espaço também. Aí, a partir desse personagem, alguns personagens entram mais para tampar buraco ou preencher espaço. Ele foi bem usado, não cometeu erros, mas foi muito pouco, então não vale muito avaliar. Ele representou uma coisa mais ali, como eu disse, figurativa, então não vale muito ali dizer se ele foi necessário ou talvez não. Já o Luke Wilson e o Thomas Middleditch, eles estão muito bem, mas apesar de ser pouco, né, a participação deles,
E o trailer acaba entregando, né, a cena que eles estão ali, então também não sei se era necessário, né? Talvez o trailer tivesse não jogado a cena dos dois lá, então ficou também abaixo, não surtiu muito efeito. Já a Rosário Dawson, ela entra ali mais para tampar buraco, né? Preencher espaço. Alguns momentos que são poucos funcionam, ela até tenta se esforçar, é uma personagem que poderia ter sido entrada em momentos certos. A entrada dela às vezes acaba atropelando certas cenas, principalmente na narrativa e em cenas práticas. É uma personagem que deu errado mais por causa do roteiro, né? Se ela tivesse ali em alguns momentos pequenininhos, mas entrasse em momentos certos, onde só ela entraria ali, ok, mas ela acabou atropelando, então o roteiro é responsável pelo erro que a personagem acaba cometendo e eu não gostei. Zumbilândia Atire Duas Vezes é altamente cômico, extrovertido, divertido e a ação algumas vezes funciona. Mas algumas vezes acaba sofrendo certos atropelamentos, é truncado e falta um pouco de objetividade. E eu não poderia dar outra nota, como 7.8. É um filme que poderia ter ganhado um pouco mais de volume, né? Principalmente alguns personagens. Há um elenco grande que acaba diminuindo espaço em outros. Então o filme poderia ter ficado melhor, mas acabaram trazendo algumas coisas que eram desnecessárias, deixando um filme muito alto, muito volumoso. Bom, galera, por aqui nós terminamos. É um filme que vale sim o seu ingresso. Eu dei uma avaliação mais técnica, mas se você olhar bem por fora, é um filme bem legal, bem extrovertido. Fica o primeiro com o de 2009, mas é como eu disse, ele não é nem melhor e nem pior. Há uma diferença, tanto no elenco como na história, que não é tão sagaz. Mas funciona. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.